Vamos aí para a palavra do Senhor. Pega aí a sua Bíblia, deixa eu cumprimentar aqui esta audiência das rádios, os aplicativos, Facebook, o YouTube, os nossos irmãos aqui no Brasil, fora do Brasil, onde também nós temos algumas famílias que nos acompanham, né, pelas nossas redes sociais. Então, provavelmente, muitos terão a resposta de Deus para suas vidas nesta noite. Então, vamos aí para o segundo tema de hoje, a parte 2, é tempo de arrependimento. A parte 2. Eu quero dar início a esta palavra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, segunda de Tessalonicenses, capítulo de número 1, segunda de Tessalonicenses, o capítulo é 1, vamos ler alguns versículos, né? Eu dividi esse texto, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 12, alívio versus vingança. Então, o capítulo 1 de 2 de Tessalonicenses, o versículo 3 em diante diz assim: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, e em todas as vossas perseguições, nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. De fato, é justo para com Deus que Ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Então, a vingança é de Deus, a recompensa é de Deus. Não vos vingueis a vós outros, deixa Deus fazer a justiça dele. Versículo 7. E a vós outros que sois atribulados. Irmãos, eu vivo no Brasil, eu vivo no Rio de Janeiro, eu moro em Bento Ribeiro, eu vivo numa tribulação por causa de tanta coisa ruim que eu vejo na terra, tanta injustiça, tanta malignidade, tanto pecado, tanta orgia, tanta bebedice, tanta bruxaria, tanta coisas carnais, que isto me atribula. Não sei se você se sente atribulado com essas coisas. Então diz que a vós outros que sois atribulados com isto, vai acontecer algo, alívio. Diz que vai acontecer um alívio juntamente conosco. Quando que nós vamos ter esse alívio? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, e Ele vai se manifestar com os anjos do seu poder. E não é esses anjos que pintam aí nos quadros da vida, com uma bochecha rosa, com um cabelinho louro, todo cheio de cachinho, com o narizinho bem feito, com a boquinha, parece que passou o batom da Boticário. Não, não é esse anjo aí não.
versículo de número 8. E chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor. Ou seja, há pessoas que vão ter o conhecimento do Evangelho, mas elas não vão obedecer o Evangelho. Irmãos, não é suficiente você só estar aqui para dizer que você é salvo e vai para o céu. Tem gente que congrega aqui, ali e acolá, mas não obedece a palavra. Vivem atrás de migalhas de orações, de mão de pastor na cabeça, querendo que o pastor dê a resposta para ele, que o pastor dê um produto que eles levem para casa e resolvam o problema deles em casa. Então diz que contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. O que vai acontecer com essa gente que não obedece ao Evangelho, pastor? Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então diz que essas pessoas que não obedecem ao Evangelho, que para não obedecer ao Evangelho, primeiro tem que ter ouvido o Evangelho, né? Eu não posso dizer a uma pessoa que vive num lugar onde não prega o Evangelho, que essa pessoa, ela está desobedecendo o Evangelho. Eu posso dizer para vocês, se temos aqui alguém que faz parte da família Restituição, ouve o que ouve aqui e não obedece o Evangelho, eu vou te dar uma péssima notícia. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nós, os seus santos, e ser admirado em todos os que creram. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito da bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vos nele, vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, meu santo. Eu posso dizer que eu tenho um santo. Eu tenho um santo. Esse santo chama o Santo Espírito. Ele me escolheu para habitar em mim e habitar no teu povo, no seu povo, sua igreja, teus escolhidos. Meu Deus, use esses minutos que serão preciosíssimos para podermos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar, meu Deus. Que nada, Senhor, possa interromper isto, meu Deus. Tua palavra possa ser dirigida aos teus filhos aqui dentro e às milhares que estão lá fora, Senhor. Há muita gente lá fora precisando de ouvir isto. E nós aqui dentro não podemos permitir que eles não ouçam isto. Meu Deus, fala conosco. Usa-me. Usa os ouvidos das famílias. Destapem. Abra o entendimento. Põe a tua palavra no coração que gere mudanças. Eu oro em nome de Jesus. E os santos de Deus digam amém. Dá-lhe um aplauso ao Senhor, igreja. Bem forte ao Senhor, dá. Bem forte ao Senhor. Bem forte. Glórias a Deus. Glórias a Deus.
Glórias a Deus. Deixa eu tirar mais um pouquinho aqui. Que eu detesto esse boi. Boi eu quero distância. Vaca é melhor, né? Boi tem chifre. Igreja de Deus, obrigado, irmão, obrigado a todos os santos. É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. Eu sei que essas mensagens sobre o arrependimento, elas não soam muito bem para aquelas pessoas que não têm o desejo de mudar. Alguns dizem assim: eu não mudei porque o Espírito Santo não quis que eu mudasse. Muitos colocam nas costas do Espírito Santo que ele que vai fazer tudo. Ele vai te mudar, ele vai fazer você parar de tomar cachaça, de mentir, ele vai fazer você parar de prostituir, de roubar. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Porque o apóstolo Paulo disse que ele não vai fazer isso. Paulo disse que eu tenho que fazer morrer a minha natureza velha. Então, quem tem que frear algumas coisas que desagradam a Deus, sou eu. E é você. Então, quando você pensa em arrependimento, você não pensa numa mensagem que vai trazer alegria para muita gente. Não vai trazer. Porque são mensagens que nos colocam entre a parede. E nós não temos como dialogar com isto. Ou você se arrepende e você tem direito à vida eterna, ou você se arrepende e tem direito a viver em paz com Deus. Porque enquanto eu não me arrepender das minhas mazelas da carne, eu não terei paz com Deus. Deus tem paz comigo. Ele não tem problema comigo. O problema sou eu com Deus. Não é Deus que se afasta de mim, sou eu que me afasto de Deus. Quando eu me escondo, você vê lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram, qual foi o primeiro comportamento deles? Se esconderam. Então, quando eu faço uma obra carnal, cometo um delito, e não me arrependo desse delito, dessa carnalidade, o que eu estou fazendo? Na realidade, eu estou me escondendo de Deus. Eu não oro mais. Eu não tenho prazer de louvar a Deus. Eu não tenho prazer mais de congregar. Qualquer coisa que me acontece já me impede. Antigamente eu vinha com dor, eu vinha no frio, eu vinha na chuva, eu vinha no calor, eu vinha com gente doente, eu vinha. Mas agora eu não venho mais. Isso se chama acúmulo de erros sem se arrepender. Então, quando a gente acumula erros sem arrependimento, nós começamos a nos sentir imundo de novo. E Deus não quer que eu me sinta imundo. Ele me santificou, Ele me justificou, Ele me glorificou. No plano original, Ele me predestinou, me chamou, me justificou e me glorificou. Eu já estou no plano de Deus, eu já estou salvo. Mas como é que vive um salvo? Será se o salvo é aquele que diz que é salvo? Porque Jesus falou lá em Mateus, nem todos que me diz Senhor, Senhor, é salvo. Está certo isto? Nem todos que me diz Senhor, Senhor, herdará, ou seja, é salvo. Não vai para lá. Então não é o fato de eu dizer, não é o fato de eu repetir versículo. Eu sempre tenho batido nisso, porque eu vejo muitos de nós, alguns de nós, repetindo muitos versículos, mas as suas vidas não condizem com os versículos que repetem. A gente podemos repetir muitos versículos, mas a nossa vida tem que bater direitinho com esses versículos que a gente recitou, que a gente decorou. Deus não quer que eu viva de decorar versículos. Eu não estou na escola pública, eu estou na escola do Rei, de Jesus.
não é na escola de repetir versículo. Os versículos não vêm até a minha vida para que eu tenha posse dele e saia por aí repetindo. Ele vem até a minha vida para que eu viva isto. O único fundamento da verdade ter chegado à minha vida é para que essa verdade eu passe a vivê-la. Porque senão não vale de nada. Se eu sei a verdade, por isso, o que nós lemos aqui? Estes sofreram penalidade, aqueles que não obedeceram, em chama de fogo, versículo 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem. Então tem uma gama muito grande de pessoas que não obedecem. Sabe o que tem que fazer, sabe que está errado, sabe que tem que mudar, porque arrependimento, ele é chamado na palavra do original, porque quando você lê aqui em Atos 26, quando você lê aqui em Atos 26, ele diz assim: mas anunciei primeiramente aos de Damasco, e em Jerusalém, e por toda a região da Judéia, aos gentios, que se arrependessem, e se convertessem a Deus, e praticando obras dignas de arrependimento. Então existe aqui processo. Primeiro processo, arrependimento. Segundo processo, se converter a Deus. Terceiro processo, praticar obras de arrependido. Então não adianta, irmãos, a gente ficar enchendo linguiça, a gente ficar, presente, como eu fazia na escola. A professora tinha aquela ficha de chamada: Joãozinho, presente; Maria, presente; Pedro Inácio, presente. Vou no banheiro. Quando dava a presença, eu falei: posso ir no banheiro, tia? Pode. Eu ia no banheiro, pulava o muro e ia jogar bola. Então não adianta eu dar a presença e depois cai fora. Então muita gente dá a presença, mas cai fora. Ou seja, não acompanha o estudo, não acompanha o crescimento, não acompanha. Então o apóstolo Paulo aqui, ele diz: se arrependessem, e a palavra arrependimento aqui, nesse texto aqui, ela é uma palavra grega, que é metanoia, porque o Novo Testamento foi escrito no grego. Quando você fala em arrependimento, você está falando em metanoia, que quer dizer mudança de mente, mudar de direção, mudar as palavras, mudar de comportamento, mudar de pensamento. Então, se eu quero dizer que eu estou em Cristo, mas eu não me arrependi, eu não estou em Cristo. Toda pessoa que foi a Jesus, elas foram debaixo de arrependimento. A mensagem do arrependimento, ela é pregada desde o Gênesis. Você quer ver aqui uma coisa? Aqui no livro de Lucas, que nós lemos de manhã, capítulo 17, por que é tempo de arrependimento, irmão? Por quê? Lucas 17, 26, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 17, 26. Diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Então, você de posse dessa palavra de Jesus, aqui ele está falando da sua volta, da sua vinda, quando ele vai pegar o seu povo e levar com ele. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o tempo, mas os sinais, ele deu algumas dicas quando seria este acontecimento. Ele falou: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Então ele está falando, quando Noé pregava, como é que vivia o povo? Como é que vivia o povo, pastor? Irmão abençoado, bote lá em Gênesis 6. Gênesis 6.
Gênesis 6, capítulo de número 6, versículo de número 5 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Viu o Senhor, o Senhor não está dormindo. O Senhor está? Ele está? Ele está vendo. Você pensa que Deus não está vendo o que está acontecendo no Brasil, no mundo, irmão? Você pensa que Deus não está vendo o que isso acontece nos bairros, nas periferias, nas casas da luz vermelha? Você pensa que Deus não está vendo as ruas empesteadas de drogas, de imundícia? Olha aqui. Viu o Senhor, o que ele viu? Que a maldade do homem se havia multiplicado aonde? Na terra. Será que o Senhor não está vendo a mesma coisa hoje aqui na terra, irmão? Quem acredita que Ele está vendo tudo isto? Olha aqui. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então ele está falando, o homem era mal, a maldade, o pecado, a imundície se multiplicava, diz, continuamente mal. A maldade se multiplicava, o homem é mau. Então Deus está olhando. Olha o que acontece. O desígnio do coração. Tem muita gente que fala, eu sigo o meu coração. Sabe, quando eu vou tomar uma decisão, eu sigo o meu coração. Diz a palavra do Senhor que enganoso é o coração mais do que tudo. O nosso coração, nossa carne, né? Que na realidade é a carne, a inclinação, diz que ele é enganoso. Então diz que o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito. Irmãos, o homem fazia tanta coisa nesta época que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra. Ele de tanto ver como que o ser humano regrediu, como que o diabo, demônios se apoderaram do ser humano e fez com que esse ser humano que foi criado à imagem de Deus, não resplandeça a imagem de Deus. Muitos seres humanos estão resplandecendo a imagem do Satanás. Então diz que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Meu Deus do céu, o próprio Deus estava arrependido daquilo que ele criou. Você imagine qual era o tipo de nojeiras que no tempo de Noé havia. E você acha que as nojeiras que há no nosso tempo são menores ou piores do que essa aqui? Piores, 1000 vezes piores, 1000 vezes. O pecado, sabe, a exposição, sabe, a pornografia, sabe, a nudez, a boca suja, a vida desgovernada, isto aqui é pintinho. O que vivia esse povo aí, acho que era pouco para o que vive hoje o povo do Brasil, porque me arrependo de haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis aí a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Então existia um homem de Deus. Graças a Deus que tem homem de Deus. Graças a Deus que tinha lá um homem de Deus.
Um homem que vivia no meio de uma sociedade podre, como viveu José. Viveu no pior reino da terra, o reino da idolatria, o reino dos deuses, que era o Egito. Mas aquele homem se manteve firme para Deus. Se manteve firme para Deus. Então diz que não era justo, não era íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava como? Corrompida. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia. Como é que Deus deve estar olhando o Brasil, irmão? Como é que Deus está olhando o Rio de Janeiro? Corrompida e cheia de quê? A pessoa pega, os caras vêm numa moto, 2 bichos cheios de capeta, pega uma senhorinha de idade, arranca a bolsa da mão dela, arrasta a senhorinha. Isto é o que, irmão? Cheio de violência. Mas existe um Todo-Poderoso que está vendo. Eles podem matar a carne da gente, mas não pode matar o nosso espírito. Eles podem nos tirar da terra, mas nunca nos tirará da presença de Deus. Nunca, irmão. Nunca. 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 Então a terra estava corrompida à vista de Deus. Então, aos olhos de Deus, a terra estava corrompida, cheia de violência. Deus viu a terra, eis que estava como? Corrompida. Corrompida. Viu Deus, a terra estava corrompida, porque todos os seres viventes havia corrompido o seu caminho na terra. O que? A mesma coisa que você vê hoje, irmão, no mundo. A terra cheia de malignidade, corrompida. Para você achar alguém honesto, é como você procurar uma agulha no meio de palhas. A gente fica difícil de confiar nas pessoas, não é assim? Por causa de quê? Por causa do caminho, porque todo ser vivente havia corrompido. Ele corrompeu o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de quê? De violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Pronto, Deus decidiu. Diga assim: Deus decidiu. Aí você guarda isto aqui e vem aqui no capítulo 7, versos 1. 7:1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Então, o que eu estou mostrando? Por que é o nosso tema hoje? Nosso tema é tempo de arrependimento. Por quê? Porque o nosso Senhor está chegando. Diga, Ele está chegando. Volte para lá, para Lucas, capítulo 5, capítulo 17, capítulo 5, capítulo 17, versículo 26, perdão. Capítulo 17, versículo 26. Diz assim: e assim como foi nos dias de Noé, você viu como é que estava nos dias de Noé. Não tá? Não tem uma semelhança com aqui hoje? Tem ou não tem, irmão? Tem. Então diz assim: assim como nos dias de Noé, será também o dia do Filho do Homem. 27. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Versículo 28. O mesmo aconteceu
O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam. Ló? O que é Ló, pastor? Ló você vai ver lá no capítulo 18 de Gênesis. Vai lá. Gênesis 18. Gênesis 18. Versículo 20. Gênesis 18, 20. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Então você vê outra história de destruição. Então diz que a vinda de Nosso Senhor, ele fez essas duas analogias, essas duas comparações, com o tempo de Noé e com o tempo de Ló. O povo vivia assim no tempo de Noé, o povo vivia assim no tempo de Ló. Então os dois povos, dos dois tempos, se você trouxer essa imagem de lá para hoje, você vai ver a mesma ruína, a mesma depravação, a mesma queda. O homem está arruinado. Então disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Irmãos, de 40 anos para cá, meu Deus do céu, como que as coisas pioraram na terra? Quando que você via, irmãos, 40 anos atrás, dois homens beijando na boca? Eu não tenho nada que dois homens quiserem beijar na boca, é problema deles, não vai beijar na minha, não tem problema que ver o homem beijar na boca, mas que eles respeitem as pessoas. Eles querem respeito, mas eles não querem respeitar. Então, quando que você via isso? Quando que há 40 anos atrás, aos homens, você via alguma parte íntima de uma mulher na rua? Cadê os homens? Via? Não via. A gente ia escondidinho nas revistas, nas bancas de jornais, né? Tentar abrir a revista Playboy, mas não dava, porque estava lacrada, a gente ficava futucando, tentando olhar, mas não via nada. Não é verdade, irmão? Hoje, você passa nas bancas de jornais, está lá o Maracanã lotado, está lá o Corcovado, né, todo mundo vê. Então, onde você via esta provocação? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que o tempo, cada vez que está passando, está piorando. A humanidade está caminhando para um final. Está chegando esse final, igreja. Eu não estou aqui pregando sensacionalismo, eu não estou aqui brincando com os cabelinhos do teu braço para te arrepiar. Eu estou te dizendo a verdade. Eu estou com um peso dentro do meu coração que eu preciso dizer isto para a igreja dele. Eu preciso de falar, igreja, para de ficar atrás de corrente, de campanha, de casa de própria, de compra não sei de quê, de ser empresário, de culto do beijinho, o culto do amor, o culto do abraço, o culto do irmão, o culto da família, o culto, irmãos, é o culto do arrependimento, irmãos. Antigamente, vocês iam há 40 anos, 50 anos atrás, iam-se para as igrejas, a gente contava quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Nós falávamos, o fulano foi batizado, era um poder sobrenatural nas igrejas. Hoje é um desfile de moda. Hoje é um palco, a igreja virou um palco, o púlpito virou um palco de artistas, cheio de luzes, cheio de câmeras, cheio de efeitos, fumaça, e tem luzinha, e pisca-pisca, e pisca ali, e pisca cá, e o povo todo no escuro, e todo mundo... Você não está no espetáculo, você está cultuando a Deus, irmão. Você não veio aqui para assistir o pastor, você veio aqui para louvar a Deus, você veio aqui para ouvir Deus, irmãos.
Então diz que o mundo, o clamor multiplicou o pecado. No capítulo 19 de Gênesis, no versículo 4 e 5, olha como é que era esse povo, irmão. Mas antes que se deitassem os homens daquela cidade, Sodoma, cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló, e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha, sabe quem eram esses homens? É 2 anjos. Olha como é que era o povo de Sodoma. Os anjos estavam na casa de Ló para avisar, para falar: Ló, você tem que sair daqui que Deus vai acabar com esse troço aqui. Eu estou falando, Jesus vai voltar, arrependa-se. Mundo que está me ouvindo, se arrependa. Você que está me ouvindo pela rádio, está me ouvindo pelo aplicativo, está me ouvindo pelo Facebook, pelo YouTube, se arrependa. Se arrependa dos teus pecados, se arrependa dessas más ações, se arrependa desses comportamentos medíocres, carnais, e achando que assim você vai invadir o céu. E clamaram por Ló, e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Olha, veio os homens para a casa de Ló, porque o anjo estava lá, os 2 anjos. Traz-os fora a nós para que abusemos dele. Os homens queriam abusar de 2 homens. Porque esses anjos, diz os historiadores, que na cidade havia, na entrada, você sabe quando você chega em Nilópolis, tem lá aquela placa, né, entrou em Nilópolis, tal, entrou em Mesquita, lá tinha lá a entrada de Sodoma, tinha a entrada de Gomorra, que ficava lá, esses homens que gostavam de abusar das pessoas, eles ficavam lá sentados, para abusar de todos os que entravam na cidade, eram abusados por eles. Para você ver como era a perversão, a malignidade, a quantidade de imoralidade, é o que você vê hoje na rua. Você vê debaixo da esquina, você vê no mato, você vê dentro de carro, você passa andando do lado de um carro, está o carro fazendo vuc. Os caras na rua fazendo vuc. Não tem mais, encosta na parede, e faz na parede, e faz na rua. Então, o ser humano está igual animal, igual cachorro. Você vê um cachorro, uma cadela e 5, 6 cachorros em volta. Os seres humanos estão assim. Então diz que entraram em tua casa, traz-os para fora, nós, para que abusemos deles. Saiu-lhe então Ló, a porta fechou após si, ele disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas. Ló queria oferecer as filhas. E virgem, diz que ela era aqui virgem, para eles não tocar nos anjos. A história depois você lê, quando eles entraram na casa, todos que entraram ficaram, ninguém leu, né? Ficaram cegos. Todos os que entraram dentro da casa, o poder de Deus que estava sobre os anjos, cegaram todos ficaram cegos. Então isto é uma narração do que Jesus fez a comparação entre o tempo de Noé e o tempo de Ló. Então você vê hoje isto. O que as pessoas fazem hoje, irmão? As pessoas estão padrasto abusando de enteada, pai abusando de filhas, às vezes filhos abusando da sua própria mãe, tendo relação com a sua própria mãe. Então, tanta coisa. Estava ouvindo um testemunho de um pastor, que ele pegou a mãe dele na sala com o co-pastor do marido. Aí o outro planeja matar a esposa para ficar com a amante, tudo na igreja.
o amigo tentando abusar dos filhos, o tio tentando. Então você vê isto, uma carnalidade, um movimento de sexo. Você sabe que tem gente que sofre anos sendo abusada por pai, por avô, por avó, por tio, calada, sabe? Dentro da família. Não é na rua não. Para você ver como é que a maldade do homem, como é que você olha para tua filha, para tua neta, sabe? Você tem desejos de possuir a tua filha, a tua neta. Meu Deus! Meu Deus! Então era isto que acontecia lá, é o que acontece aqui hoje no Brasil, irmãos. No Rio de Janeiro você vê isto direto, cada vez mais, as pessoas vivem bêbadas. E de noite todo mundo bêbado, ninguém sabe quem é quem. E vai para o quarto de lá e volta para o quarto de cá e cai na sala e fica por ali dentro do banheiro, tranca tudo. Irmãos, é um bolo doido, tudo ligado a isto aqui, ó. Traz os homens para cá que nós queremos abusar. Então o que você vê ali, você vê hoje no Rio de Janeiro, você sabe disso que eu estou falando verdade. Então nós não temos como fugir do final. Quando Paulo disse aqui em Atos 17, Atos 17, 24 ao 31, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por homens humanos, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, Adão, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os seus limites da sua habitação. 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade, ou seja, Deus, é semelhante ao ouro, à prata e a pedras preciosas, trabalhada pela arte da imaginação do homem. Deus não tem nada a ver com ídolo. Versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Esta era a pregação de Noé. Se arrependa, Deus vai mandar a chuva. Se arrependa, Deus vai acabar com a terra. Se arrependa, Deus vai acabar com a terra. Deus vai acabar com toda a humanidade. Deus está irado, Deus está invocado com a humanidade. Deus vai acabar, Deus vai acabar, Deus vai acabar. Se arrependa, ou seja, metanoia, muda de mente, muda de pensamento, muda de direção, muda de palavra, muda de comportamento. Essa é a prova que nós nos arrependemos. A prova que nós nos arrependemos não é ficar pulando e falando em línguas não, amado. Línguas se repete, se aprende. A maioria que você vê nas igrejas, blá, 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 tudo é falsa, não tem nada do Espírito. Porque as línguas do Espírito, quando você ouve, você sabe que é do Espírito, que tem uma mensagem que é do Espírito. Então isto não representa uma vida transformada. Uma vida transformada é a mente transformada, é nova palavra, novo comportamento, nova direção, novos caminhos, novas amizades, nova tudo. As pessoas querem ter uma vida nova e continuar andando na rua velha, vestindo a roupa velha, vestindo a roupa suja. Você está com veste limpa, você foi lavado no sangue de Cristo, as tuas vestes têm que ser alva como a neve. Então, por que eu tenho que me arrepender, pastor? Por quê? Porquanto estabeleceu um dia, Deus estabeleceu um dia, em que há de julgar o mundo
com justiça. Então, o mesmo Deus que estabeleceu que iria acabar com a humanidade no tempo de Noé, o mesmo Deus que estabeleceu que iria destruir Sodoma e Gomorra no tempo de Ló, esse mesmo Deus estabeleceu um dia, que eu não sei se é agora, eu não sei se é amanhã de manhã, eu não sei se é a semana que vem, eu não sei se é o ano que vem, eu sei de uma coisa, que eu tenho que me arrepender da minha vida de safadeza, eu tenho que me arrepender da minha vida velha, das minhas carnalidades, eu não tenho que ter saudade do Egito. Às vezes eu fico ouvindo gente testemunhar, eu vejo que a pessoa está testemunhando, mas com uma saudade daquela vida, sabe, fala como se aquilo ali que ele fez na velha vida é uma coisa boa, fala, se transmite como se fosse uma glória aquilo ali, aquela minha vida velha, eu tenho que olhar para trás e não sentir saudade daquilo ali, eu tenho que ter vergonha daquilo ali, eu tenho que dizer, eu não quero isto, isso fede. Viver drogado, viver alcoolizado, viver em prostituição, viver em bebedice, viver em doideira, isto é uma vergonha, isto desonra a Deus, isso desonra o templo de Deus. Eu não posso olhar para lá, oh pastor, eu tenho uma vontade de tomar uma cervejinha, minha boca enche de água, você está com saudade de lá, quando todo irmãozinho que trata a bebida no diminutivo, tem saudade de lá. Pastor, lembra quando você bebia uma cervejinha? Não, eu me lembro quando eu destruía a minha vida com essa desgraça. Quando eu fazia vergonha para Deus, quando eu era um opróbio, quando eu era uma zombaria, eu era um palhaço, que as pessoas riam de mim, das minhas palhaçadas. Todo bêbado gosta de fazer palhaçada, gosta de ser o artista, então eu achava que aquilo ali era bonito, aquilo ali tem que ser uma vergonha. Por que eu tenho que me arrepender daquilo ali? Porque Deus estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça. Como é que ele vai julgar o mundo com justiça? Como é que se prende uma pessoa? Se condena uma pessoa? No Brasil se prende por qualquer coisa, né? Até o cara não faz nada, vai preso, porque os caras lá mandam tudo e acabou. Então, como é que se deveria ser? A pessoa cometeu um crime, pegou na boca da botija, cometendo crime flagrante, está preso. Eu vi, você viu, está preso, pronto. Então, como é que Deus pode julgar o mundo, que Ele não vai mostrar para a gente o que a gente fez? E vai mostrar. Diz que tem livros, se eu falar assim, Deus, mas eu não me lembro, Ele fala, não, está aqui, a tua vida aqui, ó. A nossa vida vai passar diante, uma vida de 50, 70, 80 anos, vai passar diante dos nossos olhos em fração de segundos. Você vai ver todos os pontos que você fez e todos os pontos que você não fez. Às vezes se fracassa, se peca por fazer e também se peca por não fazer. Às vezes nós pecamos muito mais por sermos negligentes do que por fazer coisas erradas. Porque Deus quer que a gente faça uma coisa e a gente não vai fazer. Porque se a gente for fazer o que Deus quer, o que a gente está falando? Eu estou comprometido contigo. Eu não posso me comprometer com Deus, estar comprometido com Sodoma e Gomorra e com o povo lá do tempo de Noé e com esse Brasil cheio de nojeira. João falou, quem quiser se constituir amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Não sei como é que alguém deixa de congregar para ficar vendo televisão, novela, vendo papa tudo, pala telecena, não posso ir para o culto porque vai sair o resultado da mega. Não vai ganhar não, você pode jogar a vida toda, você não vai ganhar não. Eu vou ganhar e vou dar à igreja, não vai ganhar. Pode existir igual um perturbado que passava aí, ficou aqui com a gente um tempo, fala, pastor, eu vou sair da igreja porque eu gosto de jogar na loteria, e eu vou ganhar, o senhor vai ver, e eu vou dar a igreja para o senhor. Cadê ele? Morreu. Portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, então o julgamento será justo. Por meio de um varão que destinou
e acreditou diante de todos. Então diz que quem vai julgar o mundo, diga, é Jesus. Diga, Jesus vai julgar tudo. Então não pense que vai haver alguma injustiça. Então é por isso que eu tenho que... É tempo de me arrepender? Sim. É tempo de eu me arrepender para que eu tenha vida. É tempo de eu me arrepender para que a verdade chegue até a mim. Arrependimento para conhecer a Deus. Sem o arrependimento eu não consigo me aproximar, me aprofundar, sabe? Acho que foi o salmista, disse, a intimidade de Deus é para aqueles que o buscam. Então se você quer ter intimidade com Deus, você tem que abrir tempo para a tua vida com Deus. Não dá, pastor, porque eu tenho assim, agora eu tenho um tal de net frita aí, a tal da net, é neta frita, né, irmão? A net frita, que pastor, é um seriado de 70 páginas, de 45, 50 minutos, pastor, é o dia todo, não tem tempo mais, é uma coisa maravilhosa, só precisa de ver. Eu sei que isso é uma desgraça, prende a gente, que a gente rouba a nossa intimidade com Deus, nós ficamos agarrados com essas coisas. Gente que falta culto por causa de jogo de futebol. Não vou mesmo, o Flamengo vai jogar, o Vasco vai jogar, o Botafogo vai jogar, o Brasil vai jogar, e eu não vou mesmo. Não, vai ter a corrida de cavalo, eu também não vou, e vai ter a corrida do carro, Fórmula 1, Ayrton vai correr de novo, mas já morreu. Ih, morreu o quê? Então, as pessoas fazem tudo, irmãos. É assim. Vai ter o julgamento. Eu estou cuidando da minha vida, irmão. Eu não posso arrastar você para cima. Eu posso te ensinar a verdade. Eu posso te dizer a verdade. Arrependimento é o ato de se afastar do pecado, da desobediência, da rebeldia e voltar-se para Deus. Arrependimento é mudança de mentalidade. O verdadeiro arrependimento envolve um ato de contrição divina pelo pecado, mudança de atitude, tomando uma direção totalmente oposta. Se eu me arrependi, no dia que Deus entrou na minha vida, eu não entrei na vida de Deus, Deus que entrou na minha vida. No dia que Ele me apanhou, Ele falou, você é meu. Falei, Senhor, mas eu sou um maconheiro, sou um ladrão, você sabe que eu vejo você fazer tudo isso, eu vi aqueles 2 bujão de gás que você roubou, eu vi aquelas panelas que você roubava daquelas velhinhas, eu vi aqueles assaltos que você fazia nas esquinas, eu vi quando você entrou no ônibus e assaltou lá o ônibus, eu vi quando você tomou, sabe, o dinheiro daquele rapaz, eu vi quando você passou de madrugada com um facão e colocou no pescoço do menino que estava na porta com a vitrola, e você tomou a vitrola com o CD, eu vi quando você arrancou o sapato marrom daquele menino. Então Deus viu tudo que eu fiz, mas mesmo assim Ele me chamou. Porque Deus escolheu as coisas loucas, das desprezadas, aquelas que não são, para ser. Ele chamou aqueles que não valiam nada. Jesus falou, Ele disse que Ele não veio para os sãos. Ele veio para os doentes, eu era um doente. Eu era um drogado que sexta, sábado e domingo enfiava o meu nariz, a minha mente na cocaína e na bebida e nas drogas. Eu era um escravo da minha vida, eu era um escravo do mundo, eu era um escravo de Deus, eu era um escravo de tudo. E Ele foi lá e me tirou do império das trevas e me colocou no reino do seu amor. Foi Ele. Porque Ele não veio chamar santinho. Eu sou muito bonzinho. Eu sou muito generoso. Eu não tenho defeito nenhum. Porque eu... meu Deus. Então, Deus não chamou você. Deus foi atrás de quem estava perdido. Ele vai atrás de quem estava perdido. Eu estava perdido. Eu era a ovelha perdida. Você era a ovelha perdida. E agora, pastor? O bom pastor nos encontrou. E agora eu me arrependo, eu larguei cocaína, no mesmo dia eu larguei cocaína, eu larguei cigarro, eu larguei bebida, eu larguei prostituição, eu larguei os ídolos, eu larguei noitada, eu larguei bagunça, eu larguei amigos, larguei trabalho, larguei tudo, irmãos.
Porque se eu quero verdadeiramente viver para Deus, como eu vou viver para Deus nesse antro? Como eu vou viver para Deus nesse lugar ordinário, onde se cheira droga, onde se prostitui, onde você via matar gente na sua frente, onde você viu gente com overdose, caidura de tanta droga? Irmãos, é muito sério, irmãos. O Espírito Santo, quando veio a mim, ele não veio para me ficar pulando igual pipoca. Ele veio para transformar a minha vida, me fazer verdadeiramente um homem à sua imagem e à sua semelhança. Eu não estou te pregando uma fábula, eu estou te pregando um encontro com Deus. Não é esses encontros que as igrejas fazem todos os anos, que leva as pessoas para o mato e fica sem comer, sem beber, e nada disso. Eu estou te pregando um encontro quando você olha para a sua vida e vê o lixo que tu eras, e você diz: nunca mais, eu não sou porco para voltar para a lama, eu não sou cão para voltar para o vômito, eu sou ovelha e vou ficar com o meu Senhor, que Ele é o meu pastor, Ele é o meu bispo, Ele é o meu apóstolo. Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Assim seja, irmãos, assim seja, assim seja, assim seja.